Meus queridos amigos, que a renda fixa está pagando muito bem atualmente com esse cenário de taxas de juros mais altas, muitos de vocês, eu acredito que já sabem. Agora, será que dá para você também buscar lucros de renda variável na renda fixa, correndo bem menos risco, se aproveitando desses movimentos de queda dos juros futuros? Sim ou não? Será que essa aposta de uma parte do mercado que a gente tem hoje, que acredita que a gente está próximo do início do ciclo de cortes da taxa Selic, isso pode destravar um potencial muito alto na renda fixa, né? Então, bolsa barata, ações baratas, fundos imobiliários ou renda fixa nesse momento, para você ganhar mais correndo menos risco. Quais seriam as melhores opções para cada uma dessas classes de ativos? Quais seriam as melhores opções para o investidor nesse momento? Vamos falar muito sobre isso no vídeo de hoje, meus queridos amigos. Quem já é de casa, antes de mais nada, deixa o like aqui para fortalecer a nossa parceria de sempre. Se é a sua primeira vez por aqui, caiu meio que de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. Vamos lá! Muitos investidores estão aproveitando esse momento para comprar ações baratas, ações pagadoras de dividendos e até mesmo fundos imobiliários, já que esses ativos tendem a se beneficiar com o início desse provável ciclo de cortes da taxa Selic. Só que, ao mesmo tempo, os investimentos de renda fixa estão oferecendo uma remuneração bem interessante para diferentes prazos. Então, tá legal ali, você encontra opções muito boas na renda fixa. O que nem todo mundo sabe é que nos títulos públicos do Tesouro Direto, por exemplo, o investidor ele pode lucrar muito mais do que a taxa oferecida caso ele venda o título antecipadamente. E isso acontece pois os títulos são marcados a mercado. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Quando as taxas de rentabilidade oferecidas caem, os preços dos títulos no mercado secundário sobem muito, permitindo que o investidor venda esse título antecipadamente e tenha um lucro que muitas vezes pode ser bem superior à média do mercado, seja na renda fixa e até mesmo na renda variável. Tá? Mas será que é esse o momento de você apostar nesse tipo de ativo, nesse tipo de movimento, nesse tipo de cenário? Será que dá para você ter um retorno desse na renda fixa, né? Por se tratar de renda fixa, esse risco ele é sempre muito menor do que na renda variável, ou não é bem assim, né? Então você tem aí ações e fundos imobiliários que devem subir com a queda da Selic, mas você pode também ganhar muito dinheiro na renda fixa. Então, quais seriam as melhores opções no momento, tanto na renda fixa quanto na renda variável? Então, começando pela oportunidade de ganho na renda fixa com a marcação a mercado que a gente falou. Então, isso aí é o seguinte, né? Eu vou até dar um exemplo aqui, que eu acho que com um exemplo vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Hoje, a gente tem título do Tesouro IPCA+, 2035, oferecendo uma taxa de IPCA mais 6,05%. Então, eu diria que é uma taxa interessante na renda fixa pública, sim. Mas essa taxa só é garantida caso o investidor compre o título pelo preço atual e carregue até o vencimento. É assim, é só nesse cenário que a taxa vai ser garantida mesmo. Só que se você observar os movimentos que já aconteceram nos preços desse mesmo título, você vai ver que quem tivesse comprado Tesouro IPCA+, 2035, em setembro de 2018 e vendido depois de um ano, em setembro de 2019, teria comprado por cerca de R$ 1.199 e vendido por aproximadamente R$ 1.861. Esse retorno teria sido de aproximadamente 55% em um ano. Tá? Um retorno de 55% em um ano na renda fixa, que foi possível por conta de um ciclo de queda da taxa Selic que estava acontecendo também naquela ocasião. Aí você pode me perguntar, Badu de Deus, né? A Selic não vai voltar a cair agora? Não está todo mundo aí falando que pode começar a cair? Então dá para conseguir esse retorno em títulos do Tesouro Direto, resgatando antes do prazo novamente, comprando agora, né? Retornos desse patamar de 50% ao ano, na segurança da renda fixa, é isso. Na verdade, não é bem isso. A realidade é que comprar e vender antes do vencimento esses títulos de renda fixa, mesmo que sejam do Tesouro Direto, para se aproveitar desses ganhos turbinados oferecidos pela marcação a mercado, que a marcação a mercado possibilita para o investidor,
Perceba que essa palavra possibilita, a gente está falando de possibilidade, não de certeza. Então isso daqui pode ser tão renda variável quanto você comprar uma ação do Bradesco, ou da Klabin, ou de qualquer outra grande empresa da nossa Bolsa de Valores agora. Porque você está falando de algo que pode acontecer ou não. Esse lucro absurdo, né, em um ano no Tesouro IPCA+, ele teria sido possível para o investidor que tivesse acertado esse timing, porque a Selic caiu de 6,5% ao ano para 5,5% ao ano naquele momento, naquela janela, e a expectativa era de queda na Selic. Então, os juros futuros já estavam apontando que a Selic cairia muito mais. Tanto que em setembro de 2020, né, mais um ano para frente no período, a Selic já estava em 2% ao ano, uma queda de 5,5% para 2%, e o preço do título era praticamente o mesmo. Ou seja, de setembro de 2019 para setembro de 2020, o retorno teria sido praticamente nulo, 0%, mesmo com uma variação bem mais brusca da taxa Selic no período. Então, como eu disse, nesses movimentos, o que importa mesmo é o investidor conseguir acertar o juro futuro. Tá? E de preferência, né, que ele consiga se aproximar mais do que de fato vai ser a realidade no futuro do que o consenso de mercado está apontando no momento. Então, se apontar para o mesmo que o mercado está apontando, você não vai ganhar muita coisa. Então, fazendo isso, né, o investidor ele consegue bons retornos com a marcação a mercado, sim. E aí é o seguinte, para ganhar dinheiro na renda fixa dessa forma, o investidor ele precisa saber que, primeiro, que não é bem renda fixa, segundo, que quanto maior é o prazo de vencimento do título público, mais sensível ele é ao movimento dos juros futuros. Então dá para você comprar agora e ganhar muito com o início de um ciclo de queda da Selic? Dá, mas caso as taxas voltem a subir, esses títulos mais longos acumulam mais prejuízo de marcação a mercado e o investidor que tiver apostado nisso vai ter que sair no prejuízo ou esperar mais um tempinho para resgatar. Né? Esperar mais um tempinho significa um retorno menor, um retorno anualizado menor, ou até mesmo ter que ser obrigado a levar esse título até o vencimento ou vender no prejuízo ou com um retorno muito pífio. Então eu acho que dá para você chamar ali 2035 até de longo prazo, sim. E aí, se você investe, né, um dinheiro que você vai precisar antes desse período, antes do vencimento, né, e o movimento que você acredita não acontece, você vai, às vezes, se ver obrigado a vender no prejuízo, com um retorno muito ruim, perder para a inflação. Então isso aqui é mais parecido com bolsa de valores que o que muita gente pensa. Não dá para dizer que é risco de renda fixa. Né? E eu falei, né, quanto mais longo prazo, mais sensível ele é, então mais dinheiro você ganha se o seu palpite estiver certo na marcação a mercado. E aí os títulos públicos que vencem num prazo menor, que tem um prazo de vencimento menor, aí você tem menos espaço para esses lucros altíssimos com a marcação a mercado, né, quando os juros futuros eles começam a cair. Só que aí se você tiver errado, né, se a taxa demorar mais para começar a cair ou se voltar a subir, então além do prejuízo também ser menor na venda antecipada, né, caso você queira não tomar esse prejuízo na cabeça e levar até o vencimento, esse vencimento vai acontecer muito mais rápido. Desde a cotação mínima no ano, em 1º de fevereiro, o Tesouro IPCA+ 2035 ele teve uma valorização de 8% até agora. Então o preço saiu ali de R$ 1.875 mais ou menos para mais de R$ 2.020 atualmente. Na época, a taxa oferecida era de IPCA mais 6,44% ao ano. Como eu falei, hoje a taxa oferecida é de IPCA mais 6,05% ao ano, mais ou menos. Então a taxa caiu, o preço subiu. Só que como já era algo às vezes mais esperado pelo mercado, foi um ganho, né, mais modesto. Mas mesmo assim, se você for considerar o prazo e considerar que se trata de um título de renda fixa do Tesouro Direto, 8% em menos, né, de 4 meses, menos de 2, 3 meses, é realmente um retorno alto. Se o cenário macro ele realmente ficar mais favorável para os ativos de risco, como ações, fundos imobiliários, o investidor que acreditou nesses ativos agora nesse período de baixa, ele tende a ser bem recompensado também. Mas os títulos públicos indexados ao IPCA, como a gente viu, também podem ter os seus ganhos bem alavancados pela marcação a mercado em um curto espaço de tempo.
já que é bem provável que o mercado também passe a oferecer um prêmio de risco para os títulos públicos indexados à inflação, menor nesse mesmo cenário. Então, de setembro, para você ter uma ideia, de setembro de 2018 até setembro de 2019, o Ibovespa ele subiu cerca de 40%, menos que os 55% do Tesouro IPCA+, naquela mesma janela curta que a gente viu. Mas ganhos bem maiores teriam sido possíveis se você tivesse escolhido, por exemplo, outros ativos. Prio 3, PetroRio, no mesmo período, subiu quase 70%. No ano de 2019, subiu mais de 220%. De 2020 para cá, subiu mais de 400%. Então, na renda variável, o investidor, ele realmente tem um potencial maior de retorno, desde que ele esteja disposto a correr mais riscos também. Então, VEG3, por exemplo, rendeu aproximadamente 100% em 2019, mais de 100% em 2020, só que de lá para cá está praticamente no 0 a 0, mesmo considerando o reinvestimento dos dividendos. E chegou a cair bastante em alguns momentos também. Então, o nome disso é renda variável. Então, apesar da próxima reunião do Copom ser em maio, a gente já está praticamente em maio, o mercado está o tempo inteiro tentando se antecipar a esses movimentos, porque quem se antecipa e consegue acertar ganha mais, lucra mais, está tentando prever o momento ideal também para o início do ciclo de cortes da taxa Selic pelo Banco Central, enfim. Na minha opinião, o investidor ele não deve ficar querendo saber o que é melhor a se fazer no momento, o que é melhor nesse momento, o que é melhor nesse momento, para você ficar correndo de um ativo para o outro, de uma classe de ativo para outro o tempo inteiro. Primeiramente, você precisa respeitar o seu perfil acima de tudo. Renda fixa sem risco mesmo é renda fixa 100% pós-fixada, Tesouro Selic, e olhe lá. Por que eu estou falando isso? Porque Tesouro Selic, ou um investimento que paga 100% do CDI, se você precisa resgatar a qualquer momento, e ele tem liquidez diária como o Tesouro Selic, você não vai ter nenhuma surpresa com relação ali a prejuízos inesperados. Essa estratégia de lucrar pesado com marcação a mercado é meio que renda variável também, pô. Então, na minha opinião, é o seguinte: se você vai precisar desse dinheiro antes do vencimento, você está correndo um risco muito grande se você compra um título de renda fixa do Tesouro direto para vencer em 2035, 2045. Quanto maior o prazo, eu falei, maior é o potencial que você tem resgatando antes do vencimento, mas se você realmente vai precisar do dinheiro, você pode ter prejuízo resgatando antes do vencimento também com a marcação a mercado. A marcação a mercado ela pode render tanto lucro quanto prejuízo para o investidor que precisa resgatar antes do vencimento. Então, se você precisa dessa grana, se esse dinheiro tem prazo para você, é renda fixa. Você precisa do dinheiro, por exemplo, em 2025. Você tem que investir em renda fixa, mas não fazendo isso, não dessa forma. Eu comprar um título que vai vencer em 2035 e em 2025 eu vendo. Você pode perder dinheiro. Você tem que comprar um título que vence no prazo que você vai precisar. Eu gosto de investir em renda fixa, me sinto mais confortável. Beleza. Para 2035, 2040, 2045, é provável que, investindo em renda variável agora, o investidor tenha um retorno maior. Então, muitas vezes você vai estar investindo em renda fixa, achando que você vai ter um retorno maior do que o da renda variável, mas não tem. Só que aí vai de perfil também. Tem investidor que se sente mais confortável, que fala assim, aqui é 2035, eu posso tanto ganhar antes do vencimento, vendendo antes do vencimento, quanto levando até 2035, não vou precisar do dinheiro. Por quê? Porque na renda variável você não tem certeza nenhuma. Pelo menos na renda fixa, você tem certeza que levando até o vencimento, levando até 2035, você vai ter esse IPCA mais 6,05 garantido. Na renda variável, você não tem garantia nenhuma. Então, se você vai precisar desse dinheiro, mas não tem perfil, em 2035, no longo prazo que seja, mas não tem perfil de renda variável, aí não compensa porque até lá a bolsa vai oscilar bastante e você pode se precipitar e acabar vendendo com prejuízo. É verdade que isso vai acontecer na renda fixa também, mas mesmo assim, mesmo com a volatilidade causada pela marcação a mercado nos títulos indexados à inflação, pré-fixados, o investidor, por ter a certeza de que no vencimento ele vai ter o seu retorno garantido, ele tende a deixar o lado emocional impactar menos nas suas decisões. Então ele simplesmente deixa porque ele sabe que ele vai ter isso garantido. Essa é a minha opinião. Fora que eu também não vejo muito sentido, se você tem esse perfil de renda fixa, até faz sentido investir desse jeito, dessa última forma que eu falei aqui. Mas pensa bem, você vai vender esse título daqui a 1 ano, 2 anos para ter um retorno muito alto. Você vai fazer o que com o dinheiro?
Você vai recomprar o mesmo título de renda fixa ou investir na renda fixa de novo? Não vai fazer muito sentido. A taxa mudou, você vai achar coisa muito parecida. Então, vender um título daqui a 2 anos com um lucro muito alto para continuar na renda fixa, para reinvestir na renda fixa, não vai fazer muito sentido. Se você vai tirar, eu vou ter um retorno altíssimo em um ano e depois eu vou comprar ações. Mas aí você pode perder essa bolsa barata agora. As ações podem estar muito mais caras. Então, na minha opinião, o investidor ele deve investir sempre com foco no longo prazo, escolhendo as melhores classes de ativo que oferecem o maior potencial de retorno que ele consegue de acordo com aquele prazo, respeitando o seu perfil. Então, na minha opinião, o momento ele é interessante sim para investir em ações baratas, fundos imobiliários que eu acho que estão descontados, e a minha renda fixa é simplesmente para respeitar a minha alocação, respeitar o meu perfil, respeitar os meus prazos, os meus diferentes objetivos que vão acontecer, né? Que a gente tem a aposentadoria, é um dos objetivos, a gente tem outros objetivos na vida e para esses a gente pode escolher a renda fixa sim. Então é para esse tipo de coisa que eu uso a renda fixa e não para ganhar com marcação a mercado, porque eu posso ter um retorno maior na renda variável e eu tenho perfil para isso. Beleza, meus queridos amigos? Então é isso, o vídeo foi esse, fico por aqui. Até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!